Boa tarde a todos, muito obrigada por este convite, em primeiro lugar. É sempre um prazer poder falar para vós e destas coisas que tanto me apaixonam. E muito obrigada também por estarem aqui presentes. Agora já temos esta facilidade de, estando a muitos quilómetros de distância, conseguirmos estar perto, com esta possibilidade do Zoom, que foi descoberto, infelizmente, graças à pandemia, mas que abriu novas possibilidades. E vou-vos trazer aqui, como disse o professor Amós, vou falar-vos de Medusa, mas vou falar-vos de Medusa numa adaptação, numa leitura própria, muito recente da peça. Vou compartilhar o, o meu PowerPoint. Vamos ver se eu consigo. Compartilho aqui. Compartilhar. Agora, eu não queria compartilhar assim. Eu queria compartilhar em modo. Eu acho que vai ter que ser assim, porque você vai ter que. Ah, você conseguiu. Você conseguiu botar em tela total o seu PowerPoint, tá? Tá Sim, perfeito. tá, Eu não obrigada. consigo. Você conseguiu. Não sei como é que fiz, mas aconteceu. Ainda bem, porque Aconteceu. Tá em tela ele. é Festival porque Internacional de Teatro Clássico Mérida, de Mérida. exato. Eu vou falar, exatamente, estava a dizer, vou falar desta peça que foi escrita por José María del Castillo, um autor espanhol, e que foi estreia absoluta este ano no Festival Internacional de Mérida. O festival apresenta assim, desta forma, para compreendermos melhor o que foi esta estreia. Eu acho importante falar um bocadinho sobre este festival que se passa hoje na cidade de Mérida e que era a antiga Emérita Augusta. Este festival, que vai na 70ª edição, começou em 1933, decorre na cidade de Mérida e tem vários lugares, tem vários polos, vários locais dentro da cidade de Mérida, onde são representadas peças. As peças que aí são representadas são tragédias, comédias, gregas e latinas, e também adaptações contemporâneas dos temas mitológicos e históricos da antiguidade, que é o caso desta peça. É um festival que decorre de junho a agosto, que é a nossa época do verão aqui, e decorre na cidade de Mérida, que é uma cidade do interior, que fica na região de Extremadura. O Teatro de Mérida, esta é uma fotografia da própria representação, tirada por mim ou pelo meu marido no dia da representação, precisamente. Este Teatro Romano de Mérida é um teatro que remonta ao século I antes de Cristo e que tem capacidade para 6.000 pessoas. Mérida é uma cidade muito quente do interior e que tem até sistemas de nebulização nas ruas para mitigar o calor intenso. Esta peça esteve em cena de 31 de julho a 11 de agosto. Eu assisti à última representação da peça em 11 de agosto, um dia muito quente, em que estavam 35 graus máxima durante o dia e 24 graus à noite. O anfiteatro estava cheio, isso é, e as pessoas abanavam-se com os leques, bastante atrapalhadas com o calor que ainda havia. A peça é escrita por José María del Castillo. Ora, José María é licenciado na Superior de Arte Dramática, um, licenciado em Comunicação Audiovisual, tem formação em canto, tem formação em interpretação.
Iniciou a sua carreira, enfim, eu sei que se pode dizer que é carreira, mas apareceu no palco aos 9 anos de idade, numa ópera de Verdi, precisamente em Sevilha. Estou a ver se está aqui alguém a chegar, penso que não. É ator, diretor, intérprete, produtor e professor, e em 2011 fundou a sua companhia teatral, inicialmente designada Produções Equivocadas e hoje designada Produções Coribante. É professor na Escola Superior de Artes Cênicas em Málaga e colabora como professor convidado em musicologia com a Universidade Complutense de Madrid. Ora, José Maria del Castillo já se tinha interessado no ano passado pelos temas clássicos quando levou à cena uma Clitemnestra, também no Festival Internacional de Mérida, mas desta vez no Polo em Madrid, 21 de junho de 2023. A perspectiva que ele apresenta de Clitemnestra é também, como vamos ver no caso de Medusa, uma perspectiva bastante feminista, coloca a ênfase na mulher e revê o mito pelo lado do feminino. Então, esta peça foge também ela à visão tradicional da história, porque Clitemnestra, apelidada de cruel e perversa, é apelidada assim porque está adiantada no seu tempo. É uma mulher vítima de uma sociedade patriarcal que se revolta contra o sistema. A própria protagonista vai falar da sua vida e refere os momentos mais relevantes da sua história, o casamento com Agamemnon, o sacrifício da filha Ifigénia, os amores com Egisto, a relação com a filha Electra. É importante referir esta peça porque vamos encontrar algumas semelhanças na forma como o mito de Medusa é tratado. A peça, em termos de edição em papel, foi editada em julho de 2024, no entanto, só chegou às bancas em setembro, outubro de 2024. Foi estreada com Vitória Abril no papel de Medusa, Adriane Lastra no papel de Perseu, Ruth Lourenço no papel de Oráculo e também Euril, Mariola Fuentes como Atena e Elizabeth Biosca, aqui, como Medusa, porque vamos ter duas Medusas, conforme iremos ver, e Peter James como Poseidon. Todas as fotografias que nós vamos ver foram cedidas amavelmente por um membro da direção e são tiradas eles não me cederam as fotografias, cederam-me o vídeo. Portanto, são fotografias, tudo o que nós vamos ver são fotografias tiradas da representação da peça que me foi cedida amavelmente pelo membro da direção do festival. Na peça também estava o coro, nesta estreia, o coro de Câmara de Extremadura. Ora, o festival apresenta como uma tragicomédia, embora o seu autor não inclua nenhuma categorização. Nesta, pelo menos na primeira publicação do texto, pela Éride, em julho de 2024. De facto, a peça desencadeia o riso do espectador pela ironia com que a protagonista constantemente analisa o mundo e o comportamento dos seres humanos e a sua própria história. Tragicomédia, como todos sabemos, é um termo que foi usado pela primeira vez por Plaute para se referir a anfitrião, em cujo prólogo explica a designação pela coexistência na peça de deuses e reis ao lado de escravos. Neste caso, nesta Medusa, não temos escravos, mas há deuses. Há deuses que afinal não protegem o homem e heróis que desconhecem uma atitude reflexiva e um olhar compadecido. Talvez a ideia de ser uma tragicomédia se justifique, seja uma forma de evocar o drama satírico, com que os tragediógrafos fechavam
sempre as suas trilogias nas grandes dionisíacas, e de facto temos, entre os títulos dos Trágica à Déspota, um Perseu satírico. Mas desta peça, nada sobreviveu a não ser o título. Medusa não aparece como caráter dramático, ao contrário de Clitemnestra, como sabemos, embora Perseu e Dane tenham dado nome a peças na antiguidade. A mãe de Perseu figura como personagem de tragédia entre os fragmentos de Eurípides. Que perspectiva seguiu então o autor de Medusa? Ora, o autor de Medusa optou pela versão de Ovídio, um poeta latino do século I, nas Metamorfoses, no livro IV das Metamorfoses, nos versos 793 a 803, explica que Medusa fora uma jovem de radiante beleza, disputada por muitos pretendentes que admiravam sobretudo os seus belos cabelos. Conta também o poeta que o Senhor dos Mares a violou. A tradução que aqui apresento não é tão violenta, mas efetivamente o texto latino tem o termo vitiace, que a violou no templo de Minerva, portanto Atena, e que esta a castigou, transformando-lhe os cabelos em serpentes e dando-lhe um olhar deletério. Se procurarmos nos autores gregos quem conta assim um mito, não encontramos. Hesíodo fala de Medusa como aquela que padeceu situações aflitivas, taliogra pathusa, mas não sabemos que situações foram estas. Diz também Hesíodo que era a única mortal dentre as 3 górgonas, filhas de Ceto e de Fórcis, e que foi com ela que o deus de cabelos anilados se deitou numa suave planície entre flores primaveris. Ora, a referência à suave planície e às flores primaveris dão ao momento uma tranquilidade incompatível com a ideia de violação. Píndaro é quem entre os poetas gregos destaca a sua beleza, falando em Medusa de belo rosto. Já na era romana, Apolodoro, que certamente conheceria a versão ovidiana, relaciona a morte de Medusa com a deusa Atena, quando explica que, segundo alguns, Perseu matou Medusa em nome de deusa, que havia ficado desejosa de vingança por esta se lhe ter comparado em beleza. Mas da violação, nada diz. Infere-se a relação sexual entre Medusa e Poseidon, quando explica que, quando Perseu corta a cabeça a Medusa, nascem Crisaor e Pégaso, que Medusa é Genesen gerara ec Poseidonos, de Poseidon. O mitógrafo considerou provavelmente irrelevante o motivo da violação, porque a sujeição sexual ou outra dos humanos aos imortais é meramente representativa da força e da inevitabilidade do divino. Os mitos estão repletos de histórias de mortais visitados e visitadas por deuses. Então, José Maria del Castillo usa a versão ovidiana, criando, através da coreografia, um dinamismo temporal que coloca Medusa em 2 momentos. O do passado da narrativa mítica e o do presente da história narrada. Para conseguir este efeito, fez representar no palco superior a narrativa mítica, desde o dia em que a deusa prepara o ritual desde o dia em que Medusa prepara os rituais em honra da deusa Atena, até à morte de Medusa, até à sua decapitação por Perseu. E deixou o proscénio para Medusa comentadora, que vemos aqui. Então, vamos ter 2 Medusas a encarnar a peripécia trágica. Elizabeth Biosca é Virginal Medusa de cabelos louros e Vitória Abril, a górgona de cabelos de serpentes. Medusa narradora, comentadora, está fora da história, pois a protagonista fala de si depois de ter morrido. Neste tempo não ficcional, dirige-se diretamente ao espectador,
narrando a sua história, ela que narra a história ao espectador. Portanto, temos aqui uma mise en abîme, não é? Que se representa essa história como teatro dentro do teatro. Medusa, personagem ficcional na mise en abîme, é a outra Medusa que aparece em cena, e essa história começa, como eu disse, quando a jovem prepara os rituais, é avistada por Poseidon, é violada e a seguir castigada por Atena, exilada na cova com as irmãs e por fim decapitada por Perseu. Nesta história, que Medusa conta ao espectador e que é representada no palco, a certa altura, ela própria vai contar a história a Perseu, para que Perseu perceba, antes de morrer, antes de ele a matar, para que Perseu compreenda quem ela é. E então, neste momento, Perseu torna-se o equivalente ficcional do espectador. E veremos no final da peça como também o espectador é um Perseu, mas isso só o protagonista só explica no final da peça. E a este ponto voltaremos. Então, a violação, que é o cerne da peripécia trágica, é deste modo trazido para a cena duas vezes. Primeiro, no relato sequencial do mito, que principia, como eu disse, no dia em que Medusa, sacerdotisa de Atena, prepara os rituais em honra da deusa. E, portanto, começa na cena 4. E, de novo, a violação é referida no diálogo com Perseu, na cena 11. Mas os elementos cênicos são usados de forma a evitar a repetição. Se na cena 4 se articulam palavra e dança, na cena 11 vai-se combinar música e dança. Na didascália da cena 11, dá-se ao coreógrafo um amplo espaço criativo, pois para o objetivo indicado, através da dança e da música, conectaremos com todo o mundo interior de Medusa, as indicações resumem-se a: aparece Medusa jovem, com os bailarinos, e recriam, através da dança contemporânea, toda a história de Medusa, o encontro com Poseidon, o castigo de Atena, o exílio na cova, com as suas irmãs Euril e Esther. O bailado é um recurso constante na peça. Também presente quando a protagonista, e iremos falar melhor desse momento, explica a ruptura emocional que sente depois do castigo de Atena na cena 6. Portanto, a dança, nesta peça, serve a expressão das emoções mais profundas e conturbadas. Só que na cena 6, como na cena 4, a dança desenvolve-se em presença da palavra falada, juntamente com a palavra falada. E a principal inovação da cena 11 está precisamente na recriação da mise en abîme, da segunda mise en abîme, num quadro que reúne as duas medusas, sem haver palavra recitada. Há canto e dança, há dança e música. Este processo pode ser interpretado como uma forma de metalinguagem cênica e, numa perspectiva psicanalítica, como a materialização simbólica do confronto do eu consigo mesmo. Quando Medusa, castigada pela deusa que Vitória Abril encarna, olha, e este é o momento, a jovem Medusa violada que Elizabeth Biosca representa, o espectador está a observar uma alegoria da consciência. Este é o momento em que as duas medusas se olhem, é o momento instante em que o indivíduo reflete sobre quem é e quem foi. Mas também, porque Vitória Abril é, por excelência, a personagem associada à palavra recitada, e Elizabeth Biosca conta a sua história através do movimento da dança, esta cena 11, em que não há palavra recitada, mas estão aqui presentes as duas medusas, pode ser uma forma de enfatizar a interação dinâmica e introspectiva
entre formas de arte que eram inerentes ao teatro grego, embora não saibamos bem qual o papel da dança e até mesmo da música na tragédia e no drama satírico. Mas sabemos que música, dança e canto faziam parte da tragédia grega e do drama satírico. Como também vieram a fazer parte da tragédie en musique, ou seja, da ópera francesa dos séculos XVII. Podemos pensar que esta opção do autor deriva da experiência que o José Maria del Castillo teve na ópera como bailarino. Lembremos a sua passagem aos 9 anos no baile de máscaras, mas recordemos também que ele mais tarde participou como bailarino numa ópera de Tchaikovsky. De qualquer forma, a música na peça a música na peça é, sem dúvida, herdeira da importância que ela tem na tragédia grega, em minha opinião, ou não estaria presente um coro, que nesta estreia foi, como vimos há bocado, o coro de câmara da Extremadura. Ora, protagonista e comentadora da peripécia trágica, Medusa centra toda a atenção do espectador no ultraje da violação e no subsequente castigo. Seguindo a história do mito contada nas Metamorfoses, José Maria del Castillo traz para o palco um tema. Um tema que suscitou o interesse das feministas no século passado. É uma violação em que a vítima é responsabilizada e penalizada pela agressão sofrida. A chamada rape culture, uma expressão cunhada nos anos 70, rape culture que tende a imputar a responsabilidade da agressão sexual masculina aos atributos de beleza femininos. O mito de Medusa foi lido na década de 70 do século passado para falar de situações de mulheres violadas e socialmente condenadas. Anna Stanford escreveu um poema intitulado Medusa, cuja influência na peça nos parece evidente, quando a protagonista conta a violação que o espectador visualiza no bailado entre Poseidon e Medusa, jovem, na cena 4. Nesta cena, além da violência dos gestos, ouve-se a recusa da jovem Medusa e o seu pedido de socorro. Pois também, no poema de Stanford, fica claro que qualquer leitura do ato como consensual é falsa. Diz no verso 8: agarrou-me e violou-me, e não houve consentimento da minha parte, no verso 9. O que não deixa margem para dúvida quanto à agressão. A exclamação "eu não gostei" é uma resposta à ideia comum de que as vítimas desfrutam da violação. Não é, no entanto, no poema de Stanford, de Anna Stanford, é a reação da vítima que leva à metamorfose de Medusa. O cabelo de serpentes e o olhar petrificante são uma consequência espontânea da indignação e da vergonha sentidas pela jovem vítima. Mas na peça, como na versão ovidiana do mito, os cabelos de serpentes petrificadoras são um castigo imposto por Atena por se ter deixado violar. Agrava-se assim a vergonha e a violência da violação com um castigo em nada merecido. Notemos ainda, porque constitui também uma atualização do mito importante, a forma como na peça, depois da agressão de Poseidon e do castigo de Atena, Medusa explica o turbilhão emocional por que passa. Nele encontram-se os 5 estádios de perda do modelo de Kubler-Ross.
o qual foi inicialmente desenvolvido por Elizabeth Kubler-Ross em 1969, neste livro On Death and Dying, para explicar as reações emocionais à morte dos entes queridos. E em 2005, este modelo foi aplicado para analisar os estados anímicos em situações de trauma por Elizabeth Kubler-Ross e David Kessler. José Maria del Castillo utiliza este modelo psicológico, embora não o diga em lado nenhum, mas utiliza este modelo psicológico como recurso interpretativo. É muito claro. Quando Medusa, na cena 6, explica, com alguma ironia, os estádios da sua ruptura emocional. E todas estas fotografias que temos aqui são tiradas do momento em que se diz a palavra que define precisamente o estágio em que se está. O estádio. Primeiro, negação. Segundo, raiva. Terceiro, negociação. Quarto, depressão. E, por fim, aceitação. Em 2017, Gillian Alban, que desenvolve investigação no âmbito da literatura comparada e crítica feminista, escreveu um livro intitulado The Medusa Gaze in Contemporary Women's Fiction, Petrifying, Maternal and Redemptive. A autora recorre a Freud, Lacan, Cixous para analisar as reinterpretações de Medusa em Angela Carter, Sylvia Plath, Margaret Atwood, e conclui que a Górgona encarna o desejo de libertação que as mulheres têm de uma sociedade patriarcal. A força libertadora do olhar de Medusa para as mulheres, num mundo que ainda as coloca sob um olhar alienante e patriarcal. Em suma, os séculos XX e XXI fixaram a atenção em Medusa, por um lado, como vítima de uma sociedade patriarcal, por outro, como símbolo do poder e emancipação femininas, graças ao seu olhar petrificante. Mas, no mito, assim como na peça de José Maria del Castillo, Teseu não é menos importante, porque ele é quem mata Medusa, como monstro letal para os homens. No entanto, torná-la duas vezes vítima da violação e do imerecido castigo permite pôr em causa a legitimidade da decapitação. Várias vezes na peça explica que Medusa explica que tentava falar com os homens que iam ter com ela para a matar, mas diz que eles tinham muito músculo trabalhado e pouca inteligência. A publicação da peça pela Éride apresenta uma epígrafe de Nietzsche na qual se lê: quem com monstros luta, cuide de não se tornar também um monstro. Quando olhas muito tempo para o abismo olha também dentro de ti. A citação sugere uma reflexão sobre quem é, na história contada, o verdadeiro monstro, criando-se assim um jogo de espelhos que é o alicerce desta peça. O espectador, para ver em Teseu o verdadeiro monstro, tem de refletir sobre o modo como olha o diferente. Também ele próprio vai ter, como Perseu, de lidar com os seus preconceitos. A peça pretende que o espectador se interrogue, analisando a forma como vê o outro. E Medusa, na cena 12, portanto, já no final da peça, porque a peça tem 14 cenas, Medusa levará Perseu a concluir: está claro que dos dois eu sou o monstro. Depois de ouvir a história da vítima, Perseu finalmente conseguirá olhar sem medo e com grande surpresa para o diferente que Medusa representa. E nesse momento apercebe-se da sua falsa perfeição.
peça sugere uma reflexão, então, sobre como o ser humano tende a fechar-se nos seus próprios interesses e na sua incapacidade de olhar o diferente, por um lado, mas por outro lado também vai refletir sobre o tema da infância. O tema da infância que está naturalmente ausente do mito. Mas José Maria del Castillo serve-se da personagem de Perseu e do momento em que ele se percebe do erro em que incorrera ao ver em Medusa um monstro, e nessa altura Perseu reflete sobre a sua infância e conclui que foi um desses meninos a quem os adultos retiram a infância. Baseia-se Perseu no repúdio que sofreu por parte de Acrísio, seu avô materno, ele e a mãe. O tema das crianças sem infância é atualmente muito abordado por psicólogos, pedagogos, sociólogos e leva-nos à cultura do hiperparenting ou helicopter parenting, que sujeita as crianças a uma pressão constante para serem adultos bem-sucedidos. Quantos meninos há hoje cujos pais se comprazem em exibi-los como pequenos adultos? Este tema relaciona-se com outro, igualmente atual e presente na peça, o dos jovens adultos infantilizados, incapazes de uma vida autónoma. Pela boca de Teseu, o espectador ouve o medo desses jovens adultos de hoje que cresceram a ser adultos e que não conseguem sê-lo na devida altura. Tenho medo do fracasso, tenho medo de não cumprir expectativas, tenho medo de encontrar-me com o meu eu real e ser consciente de que não sou suficientemente bom, diz Perseu na cena 12. Perseu não está habituado a pensar e a escolher de forma autónoma e responsável. Matar Medusa é o que esperam dele. Criam-se, portanto, vários espelhos. E Medusa mostra, através da palavra, um espelho onde Perseu contempla o seu eu. Mas na cena seguinte, Perseu olha-se noutro espelho. Com Atena entra em cena a sociedade, que ao impedir o indivíduo de pensar, cria marionetas. A deusa permitirá a Perseu ver-se de novo como o invencível e glorioso perseguidor de monstros que cumpre o mito, matando Medusa. No epílogo, na cena 14, Medusa interpreta o mito para o espectador, subindo já ao palco, nesta sua função de comentadora, porque já tinha terminado a peça, ela já tinha sido decapitada. Então, na sua qualidade de comentadora, narradora comentadora, está aqui no palco já, e em vez de Medusa levar ao espectador um espelho que lhe permita olhar-se. Quebra-se definitivamente a fronteira entre personagens e espectadores. Quando Medusa explica a todos os que ali estão que afinal são Perseus, por causa das cabeças que cortam. As cabeças são, afinal, os nãos com que se trava a conduta do outro. Não penses, não digas, não faças. O gigante Crisáureo alado Pégaso, referidos na Didascália, da cena 13, são o que impedimos que suceda ao condicionar atitudes. O tema do homem como marionete social, e aparece mesmo aqui a ideia da marionete, não está aqui, está, obrigam-nos a ser marionetas concebidas para aparentar. São palavras de Medusa, e isto é uma foto tirada precisamente do momento em que ela está a dizer estas palavras. O tema do homem como marioneta social é debatido
desde meados do século passado e hoje ganhou uma nova dimensão com as múltiplas formas de recriar a identidade graças à tecnologia e exemplificam-no os avatares digitais paralelos. Em suma, José Maria del Castillo usou o mito de Medusa para levar o espectador a refletir sobre uma cultura patriarcal de tolerância à violência sexual sobre a mulher, uma cultura de discriminação e ainda para pensar sobre temas como a parentalidade, a infância, o trauma, a identidade social. Pensa-se a sociedade através de olhos paradoxalmente petrificantes, trazendo-se para a cena um jogo de espelhos que culmina naquele que reflete a imagem do próprio espectador. O espaço cênico é assim repensado como um todo que integra cena, proscénio e plateia na representação e põe em diálogo várias formas de linguagem cênica: a dança, música, recitação, canto. Fazer tudo isto acontecer num teatro que remonta ao século I a.C., com 6.000 espectadores presentes, 6.000 espectadores do século XXI, reforça a intemporalidade do legado da antiguidade. Mesmo que na peça o mito diga aquilo que os gregos antigos nunca pensaram que pudesse dizer. Mas é exatamente isso que são os mitos intemporais. Obrigada.